Fala aí, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo sobre santificação e hoje a gente vai entender que cristianismo era chamado de o caminho e refletir um pouco sobre isso. Vamos para a palavra? Estamos em Atos 9, versículos 1 e 2. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Então esse é Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo, e ele estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo aqueles que eram do caminho. E é interessante a gente notar que a palavra cristianismo não existe na Bíblia. Eles eram chamados daqueles do caminho. E Cristo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Cristo chamava as pessoas para caminhar. Então, necessariamente, para sermos santificados, para estarmos com Cristo, precisamos estar caminhando. Einstein tem uma frase muito interessante que diz assim: a vida é como andar de bicicleta. Encontramos o equilíbrio da vida em movimento. Então, assim também é o equilíbrio do cristão. Ele requer movimento, precisamos estar nos movimentando. Tá? Nós falamos sobre conversão e sobre salvação. Salvação, quando nós cremos em Jesus, nós já recebemos a salvação, é um presente. Então o ladrão que estava na cruz com Cristo, ele foi salvo. Cristo falou com ele: hoje mesmo estarei contigo na eternidade, estarás comigo na eternidade. Aquele ladrão, ele já estava nos últimos momentos dele de vida, ele não teve tempo de passar pela santificação, mas ele foi salvo. Então o recém-convertido, ele já está salvo, mas esse não é o plano de Deus para nós. Deus tem muito mais para nós. Então nós precisamos nos santificar, e durante essa santificação são sendo feitas obras. O reino de Deus, ele se manifesta através de nós, dos cristãos. Então a salvação e a conversão, ela é como se fosse uma porta. Então o ladrão que estava na cruz, ele abriu essa porta, ele aceitou a Cristo, ele foi salvo, mas ele não teve tempo para se santificar. Então a salvação é a porta, e depois dessa porta que a gente passa, a gente entra no caminho, nós entramos no caminho, nós começamos a caminhar, e esse caminhar é a santificação, e durante essa caminhada nós vamos fazendo obras, nós vamos trazendo o reino de Deus para a terra, e o nosso alvo é o galardão. Então a gente vai falar disso, vai falar de obras, vai falar de galardão. E o modelo de varão perfeito, de homem perfeito, é Cristo. Nós não seremos iguais a Cristo, então nós estaremos sempre caminhando. Vamos por exemplo prático aqui. Eu estudei engenharia, eu fiz a faculdade de engenharia. E aí vamos dizer que eu queira hoje fazer uma nova faculdade. Estudar e fazer uma nova faculdade. Eu vou falar para vocês: olha, eu resolvi que eu vou fazer a faculdade de engenharia. Vocês vão falar: poxa, de novo, Danilo? De novo. Poxa, Danilo, mas por que você vai fazer engenharia de novo? Você só vai perder tempo. Você já sabe, você já conhece aquilo. Por que você não faz artes? Por que você não faz música? Por que você não faz direito? Faz um outro curso para você aprender coisa nova. Você só vai perder tempo. Realmente vocês têm razão, mas tem um ponto que vocês ainda não observaram. O que vai acontecer? Imagina eu na aula lá de matemática e física, na aula de cálculo 1, o professor ensinou: olha, derivada é assim e tal. Eu já sei, professor. Aí daqui a pouco o professor faz uma pergunta: eu sei aqui, respondo. Eu já vou saber tudo, porque eu já estudei aquilo tudo. Eu vou ser o melhor aluno da sala. Então eu vou começar a ser o sabichão da sala. De toda aquela turma que não sabe aquilo, eu sei tudo. Então todas as provas eu vou tirar nota boa, eu vou sei todas as respostas. Então, além de eu perder tempo, daqui a pouco eu vou começar a achar e me colocar numa posição que eu entendo tudo sobre física e tudo sobre matemática. Mas isso não é verdade, porque se eu resolvesse fazer uma faculdade de física ou de matemática, eu ia ver que a física tem muito mais coisa e a matemática tem muito mais coisa do que eu não aprendi, que eu não estudei.
Isso, de certa forma, também acontece com a nossa vida cristã. Vamos dizer que eu acabei de me converter hoje. Hoje é domingo. E eu vou na igreja hoje, à noite, e aprendo o seguinte: Deus é amor e Cristo morreu pelos meus pecados. Joia, legal, isso é muito importante. Caminhei, eu não sabia disso, caminhei, aprendi uma coisa nova. Comecei a enxergar Deus de uma outra forma. Que legal. Aí no domingo que vem eu vou na igreja de novo, aprendo que Deus é amor, que Cristo morreu pelos meus pecados. Ok, entendi um pouco melhor aquele conceito ali, já sabia, entendi um pouco melhor. E no terceiro domingo eu vou na igreja de novo e aprendo o quê? Deus é amor e Cristo morreu pelos meus pecados. E aí o que acontece? Eu parei de andar, porque eu já sei, eu já entendi isso. E aí eu caí da bicicleta. E aí no quarto domingo eu vou para a igreja, eu aprendo o quê? Que Deus é amor e que Cristo morreu pelos meus pecados. Aí além de eu ter parado de caminhar, além de eu ter saído do caminho, eu começo a achar que eu estou entendendo tudo sobre Deus. Vocês entendem? Então a gente precisa estar aprendendo coisas novas, a gente precisa estar se alimentando de coisas novas, a gente não pode achar que a gente sabe tudo. A gente precisa ter maturidade. Para quê? Para conversar, para discutir com o irmão coisas sobre o Evangelho, coisas sobre a Bíblia, coisas sobre Deus, e não necessariamente a chegar a um ponto comum, em acordo, e terminar uma discussão. Tudo bem, é o seu ponto de vista de Deus, é o meu ponto de vista de Deus, sabe por quê? Porque Deus não pode ser entendido. Então Deus também não pode ser explicado. Deus, ele é percebido, ele é vivido, ele é sentido. E a gente precisa caminhar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. O nosso modelo é Cristo. Legal? Vamos caminhar? Vem caminhar comigo. Obrigado.